Corinthians! Salve, salve, irmão e irmã corintianistas, amigos, torcedores dos clubes, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tu És Orgulho. Eu espero que todos vocês estejam bem nesse tempo aí que não sabe o que faz, né? Uma hora é muita chuva, uma hora é muito sol, uma hora é muito frio, mas a gente vai lidando com a saúde, né, do jeito que o tempo quer. É o tempo que define a nossa saúde, né? É complicado, né? Um pouco mais calmo depois daquele jogo frustrante contra o Flamengo, aquela eliminação bastante dolorosa para os caras lá do Rio de Janeiro, onde eu fiz um vídeo bastante irritado, bastante puto, para falar a verdade, onde eu me arrependo de falar algumas coisas, tá? Peço desculpas por algumas palavras que eu proferi aqui, porque ninguém é obrigado aqui a escutar palavras feias, né? Palavras um pouco fortes. Peço desculpas também a todos pelo xingamento ao torcedor do Corinthians que estava com aquela camisa do Gabigol. Não concordo ele estar com aquela camisa, acho um desrespeito à nossa torcida, ao time do Corinthians, né, instituição e tudo, mas peço desculpas ao torcedor pelas palavras que eu proferi sobre ele, tá bom? Vamos lá. Hoje me pediram bastante para falar sobre esse jogador, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Héctor Hernández, tá? Me pediram bastante. Pô, João, por que o Héctor Hernández não tá jogando? Porque ele não... desde aquele jogo contra o Flamengo na ida, que ele perdeu aquele gol, ele nunca mais foi utilizado, nem entrando nos jogos, tá? E eu falei, pô, é um assunto legal para eu trazer aqui, já que o jogo do Corinthians é só quinta-feira, então o pré-jogo só é amanhã, né? Eu resolvi falar sobre esse assunto, né? E eu peço que também que vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês, tá? O Héctor Hernández, ele chegou, né, há 2 meses, chegou, não demorou para ser anunciado, né? Porque tava a situação do visto, tudo. E ele foi anunciado e no outro dia ele já jogou contra o Juventude, entrando no segundo tempo, aquele jogo que o Juventude acabou vencendo o Corinthians por 2-1 pelas quartas de final de jogo de ida da Copa do Brasil. Ele entrou, fez algumas situações, não teve nenhuma situação de clara de jogo, mas mostrou ter uma noção de pivô, de toque de bola, né? E mostrou ter bastante noção com ela. Logo em seguida ele entra contra o Flamengo, titular, né, no jogo que o Corinthians vence o Flamengo por 2-1. Só que nos primeiros minutos ele sente uma dor na coxa, é substituído, sai chorando, bastante chateado. E ele volta só no jogo contra o Botafogo, que é o jogo que o Corinthians é derrotado no Engenhão. E ele joga um pouco do segundo tempo. Ele joga, na verdade, ele entra no segundo tempo, ele joga o segundo tempo inteiro, mas não tem nenhuma chance clara de gol, né? E ele começa a entrar um pouquinho nos jogos. E mais no jogo contra o Flamengo na ida da semifinal, ele não entrou, ele começou titular, não foi bem, não foi acionado também. Muita gente falou que ele foi uma partida horrorosa. Ele não foi bem, mas também não foi acionado. As bolas que chegou ele não foi bem, realmente. E a chance mais clara do jogo, que ele estava impedido, na minha opinião, tá? A câmera é bem difícil, muita gente fala que não, muita gente fala que sim. Eu já achei que estava em condição, hoje eu já acho que está impedido. É muito difícil porque não tem uma câmera conclusiva daquele lance, tá? Mas vamos supor que ele está impedido, tá? Minha opinião aqui, vamos supor que ele está impedido. Ele teve uma chance, ele dribla um, dribla dois, chuta muito mal em cima do zagueiro, né? E o jogo segue. Então no campo o juiz mandou seguir. Eu acho que foi impedido, mas vamos supor que ele estava impedido. É um gol perdido, certo? Mas você acha que é um lance que a gente deveria condenar o jogador? Vamos lá, se eles estivessem impedido ou não, vocês acham que é um lance que define o futuro do jogador na equipe? E eu tô perguntando numa boa mesmo, se é a opinião de vocês que sim ou que não, tá tudo certo. É uma pergunta mesmo que eu peço que vocês respondam aqui nos comentários. Vocês acham que é um lance que define o futuro do jogador? Eu acho que não, tá? A minha opinião é que não. Eu acho que sim, ele perdeu o gol, tá? Ele fez o mais difícil, mostrou ter um talento com ela, mostrou ter uma habilidade com ela. Ele dribla um, dribla dois e chuta em cima do Léo Ortiz. Ele podia ter finalizado melhor, tá? E ele não fez o gol. Tá? Mas vocês acham que é um lance que dá pra definir o futuro do jogador? Eu acho que não, eu acho que é um lance que você fala assim, pô, finaliza, bate cruzado. Mas ele mostrou habilidade também. No mesmo lance que ele poderia ter feito o mais simples, que era um chute cruzado, ele fez o mais difícil e driblou 2 jogadores do adversário. E driblou bem, mostrou habilidade. Poderia ter feito muito melhor, feito mais simples, não ter enfeitado muita jogada. Talvez ele caprichou demais na parte do drible e não caprichou muito bem na finalização. Essa é a minha opinião. Mas ele mostra que é um jogador que tem impulsão, que sabe se posicionar dentro da área, que tem um conhecimento com a bola, de receber a bola de costa, fazer um pivô pro cara que tá chegando ou pros caras que tá vindo pelas pontas, né?
É bom na bola aérea, embora ele não tenha tido umas chances claras ainda para finalizar de cabeça pro gol, tá? A verdade é que teve muita poucas chances ainda de entrar jogando, de entrar no segundo tempo, muitas poucas chances. Chances claras de gol ainda não teve, além dessa do Flamengo, não teve nenhuma chance clara. Muita gente comparando ele com o Pedro Raul, falando que ele é o Pedro Raul espanhol. Gente, calma. Vamos também colocar um pouco a cabeça no lugar. Pensar um pouco, ter um pouco de paciência. O Pedro Raul teve chances claras todos os jogos que ele entrava. E ele perdeu praticamente todas. Perdeu o gol debaixo da trave contra o Fortaleza. É um cara de 1,94m, não ganha uma bola aérea, não cabeceia, não finaliza. No jogo contra o Juventude ele tinha 3 caras passando. E a finalização ele chutou em cima do goleiro dos caras. Lembra no jogo que tava 2 a mais pra gente? Com 2 jogadores a mais. E o Pedro Raul entrou, ele só fez coisas erradas naquele jogo, só fez cagada. E aí vocês vão chamando o Héctor Hernandes, que teve uma chance, onde ele mostrou uma habilidade, mas finalizou mal. Vocês estão colocando ele como Pedro Raul espanhol. O jogo contra o Bragantino ele perdeu um gol. O jogo contra o Fluminense ele deixou de ir pra bola pra cavar uma falta ou um pênalti, porque a gente não sabe ainda se ele tinha noção que ele estava fora da área. Vão colocando, vão acumulando as chances perdidas pelo Pedro Raul como titular do Corinthians e comparando as chances que o Héctor Hernandes perdeu. Ele teve uma chance clara em 5 jogos. Se a gente for colocar, porque o jogo contra o Flamengo não. O primeiro jogo dele como titular que ele sai machucado não conta. Vamos ser sinceros. Mas depois disso ele teve nenhuma chance clara a não ser essa no jogo da ida. Que ele acabou perdendo. Mas coloquem na conta do Pedro Raul e coloquem na conta do Héctor Hernandes. Não dá pra você comparar o Héctor Hernandes com o Pedro Raul ou o Pedro Raul com o Héctor Hernandes. Não tem mínima condição. O Héctor Hernandes é muito melhor jogador. Ainda não deu certo. Ainda não teve uma sequência como titular. Não teve as chances claras pra gente saber se ele é um finalizador nato ou não. Né? Eu acho que um jogador, quando a gente vê que o jogador não vai render, é quando ele recebe oportunidades, atrás de oportunidades e perde gol. Como o Pedro Raul, como o próprio Yuri Alberto. Só que o Yuri Alberto, a gente tem uma paciência a mais, porque a gente sabe da qualidade dele. Então a gente já conhece o Yuri Alberto desde 2022. E o Yuri Alberto, em muitos jogos, correspondeu, em muitos não. Se hoje o Yuri Alberto tem apenas 21 gols no ano, é porque o Yuri Alberto perdeu muitos gols. O Yuri Alberto perdeu muito gol. Que se ele tivesse feito, era pra ele estar com quase 28 gols. Possivelmente 30. Mas o Yuri Alberto perdeu muitos gols. O Pedro Raul nem se fala. Entendeu? Então compare as chances. Vamos dar um pouquinho de paciência. Ele nem começou os jogos titulares de sequência. Só foi um, machucou. Aí depois entrou contra o Botafogo. Entrou contra o Atlético Goianiense. Foi entrando no jogo nos finais dos jogos. Aí foi titular contra o Flamengo. Não teve chances claras nenhuma. Não entrou contra o São Paulo. Então vamos ter um pouco de paciência. Foi uma chance em um jogo que foi lá pro final. Ele nem teve chances claras durante o jogo. Porque o time naquele jogo só se defendeu. Então a minha opinião é, vamos ter paciência. Não sei o motivo dele ter ido de titular a preterido pelo Ramon Dias e pelo Emiliano. Tem que ver também a questão dos treinos. Ele tá treinando bem? A gente não sabe. Isso eu não posso afirmar pra vocês que tá treinando ou não bem. Não dá pra gente saber. Mas acho que dá pra ter paciência. Eu acho que dá pra ter uma sequência. Dá pra ter chance. Na Sul-Americana não vai poder jogar. Porque ele não foi inscrito pra inscrever o Memphis. Tem o Cuiabá. O Yuri Alberto tá suspenso. Não tô falando pra ele ser titular já de cara. Porque possivelmente vai ser Thales Magno e o Memphis. Ou o Romero e Memphis, não sei. Provavelmente esse vai ser o ataque. Mas dá uma chance a mais. Coloca 30 minutos pra jogar, 40 minutos. Bota o segundo tempo pra jogar. Bota um tempo a mais. Mas não 5 minutos, 10 minutos. Às vezes 3 minutos, como foi contra o Atlético Goianiense. Jogou muito pouco contra o Atlético Goianiense. Foi 10 a 5 minutos de jogo. Ele já entrou em jogos aí faltando 3 minutos. Não acho certo. Não acho que a gente tem que julgar o jogador por isso. Foi um lance que ele não foi bem contra o Flamengo. Correto. Mostrou habilidade, mas não concluiu em gol. Caprichou demais. E não caprichou na hora da finalização. Eu entendo a raiva naquele jogo. Porque era um jogo com ele estava sofrendo muito, sendo amassado. E na chance que ele teve, ele não fez. Concordo. Mas aparentemente estava impedido. Não tem uma câmera conclusiva se é impedido ou não.
Então você pode ser a opinião que está impedida, a opinião que não está impedida. A minha opinião que não estava, mas não tem uma câmera conclusiva. Ele perdeu o gol, correto, concordo com vocês. Mas se você colocar na balança os gols que o Pedro Raul perde, os gols que o Yuri já perdeu, só que o Yuri vem correspondendo. Então o Yuri a gente deixa um pouco de lado e coloca num patamar acima. Mas o Pedro Raul, comparar ele com o Pedro Raul, eu acho muito exagero. Tá? Vamos dar chance. Jogo contra o Cuiabá, ele vai entrar. Eu creio que ele vai entrar. Não como titular, mas já que não vai ter o Yuri, você pode colocar ele para jogar no segundo tempo com mais tempo. Thales Magno voltando de lesão, o Romero ainda não engrenou. Desde o jogo contra o Atlético Goianiense, o Romero ainda não deu uma engrenada. Fez um jogo bom contra o Fortaleza, mas depois demorou para dar uma engatilhada de novo. E o Romero ele sabia das limitações que ele tem. Então eu acho que ele vai jogar um tempo, mas não adianta ficar colocando para jogar 10, 5 minutos. Bota o cara para jogar 30, 20 minutos. Para ele também receber mais oportunidade. Coloca ele para jogar junto com o Galo, com o Coronado, com o Memphis, com o próprio Thales Magno. Olha esses caras que podem abastecer o atacante. Porque a gente tem 8 jogos até o final do ano do Brasileiro e mais 2 da Sul-Americana. Tira a Sul-Americana, mais 2 da Sul-Americana, porque eu não sei se o Corinthians, a gente não sabe ainda se o Corinthians vai se classificar. A gente torce por aqui sim. Então ele vai ter 8 jogos para que ele possa jogar, porque Sul-Americana ele não pode mais. Então vai ter 8 jogos que ele precisa jogar. E você trouxe o cara lá da Europa, não vai dar uma chance pro cara, pelo menos uns minutos? 20, 30 minutos, dá pra dar. Né? A bola não tá entrando, você precisa de colocar um cara novo, característica diferente. Você coloca o cara, faz ele jogar com o Memphis, com o Thales, com o Galo, com o Coronado, né? Com o Carrilho. Caras que armam esse jogo e são bastante inteligentes, que possam deixar eles na cara do gol. O Garro deixou o Yuri e o Pedro Raul quantas vezes na cara do gol, com nada, a mesma coisa. Então a minha opinião é que não dá pra crucificar por um lance, não dá pra julgar ele como Pedro Raul espanhol, não dá pra sacar ele, já era, não conta mais. Acho muito cedo. Eu posso daqui a uns jogos vir aqui e ele fazer partidas horrorosas e ele fala assim, rapaziada, é horroroso, péssimo. Concordo com vocês. Mas a minha opinião atual é que tem que dar tempo. Tá? Comentem aí embaixo a opinião de vocês. Tá? Fiquem ligados, tem muita novidade no canal vindo aí, tá bom? Peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos. Sua inscrição ajuda demais. Tem muita gente assistindo os vídeos e não está se inscrevendo. Vamos tentar chegar a 600 inscritos até o final do ano. Era 500, chegamos. Vamos tentar chegar a 600, que vai ajudar bastante no nosso projeto. Beleza? Beijão no coração de vocês. Valeu, falou. Fui!